Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o afastamento pelo INSS. Eu estou aqui fazendo esse vídeo sobre o afastamento do INSS porque esse é um tema que gera muitas dúvidas nos segurados do INSS, nos funcionários que se afastam e pedem licença para o INSS. Na Justiça do Trabalho, inclusive, temos muitas ações que tratam do limbo previdenciário. O que é aquele limbo previdenciário? É aquele momento que o funcionário que está afastado pelo INSS, o INSS ele nos diz que o funcionário ele está apto a voltar para o trabalho. Por outro lado, quando ele volta para o trabalho, a empresa ela constata ou ela entende que aquele funcionário ainda está com aquela doença ocupacional, ainda está com aquele problema e ele não pode trabalhar na empresa. Então a empresa coloca de novo o funcionário afastado pelo INSS. Muitas vezes o grande problema desse limbo previdenciário é porque ele não recebe nem da empresa, nem do INSS, por causa de alguns requisitos do afastamento do INSS que nós vamos tratar aqui agora. O que é o afastamento do INSS? O afastamento do INSS encontra previsão no artigo 59 da Lei 8.213 de 91. Ele nos informa ali que o empregado, o beneficiário do plano previdencial, do sistema previdenciário brasileiro, a partir do momento que ele é segurado e ele já cumpriu a sua carência dos requisitos, ele vai ter direito ao auxílio-doença. Então, ali é a base do afastamento pelo INSS. Quando o segurado, empregado ou não, ele terá direito à percepção do auxílio-doença. Vamos entender aqui que vamos ter como exemplo se que o funcionário ficou doente ou teve um acidente. Prevê o artigo 60, parágrafo 4º da Lei 8.213, que os 15 primeiros dias de afastamento consecutivos desse funcionário serão pagos pela empresa. E a partir do 16º dia, quem arcará com os salários do funcionário é o próprio INSS. Mas para que isso ocorra, tem que ocorrer algumas situações e alguns requisitos. Por exemplo, nós falamos aqui de afastamento pelo INSS e percepção do auxílio-doença. Antes de mais nada, temos que entender a diferença ali para que ocorra esse auxílio. Existe o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário. Geralmente, o auxílio-doença comum é aquele que ocorre sem nenhuma relação com o contrato de trabalho do funcionário. Ele simplesmente ficou doente ou sofreu um acidente que não guarda nenhuma relação com a empresa. Geralmente, nesses casos, a empresa ela se encontra isenta de pagar, inclusive, alguns benefícios, como recolhimento de 8% do FGTS, por exemplo. Por outro lado, nós temos o auxílio-doença acidentário. Geralmente, esse auxílio-doença acidentário, ele ocorre em virtude e por conta da relação de emprego. É um acidente de trabalho, é uma doença ocupacional em virtude do trabalho ali exercido, como, por exemplo, uma LER, em virtude de uma digitação, aquele funcionário que tem problema de coluna por estar mal sentado, não tem uma postura correta, a empresa ela não coloca e não oferece cadeiras ergonômicas e condições ergonômicas para aquela empresa, para aquele funcionário, ou então ele se encontra num momento de estresse profundo em virtude do trabalho ali da empresa. São alguns exemplos que nós falamos ali de um acidente de trabalho, como por exemplo, ele pode ter se machucado caindo de um andaime da empresa. São acidentes de trabalho e doenças ocupacionais,
oriundas da relação de trabalho da empresa. A partir daí, ultrapassado esse momento, quando o funcionário, a pessoa ela tem um problema ali ocupacional, uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, o que vai acontecer geralmente, meus amigos? Certamente aquele funcionário ele vai ficar afastado por alguns dias. Nós estamos tratando aqui de 15 dias. Então o que vai acontecer? O funcionário ele precisa de um atestado médico. Ele precisa de um atestado médico para declarar que ele ficará afastado por mais de 15 dias consecutivos. E esses atestados médicos, eles não podem ser emitidos por qualquer médico. Eles terão que ser emitidos por médicos credenciados, seja credenciado pela empresa, pelo convênio, ou até seguindo uma ordem legal. O artigo 60, ele fala, artigo 60, parágrafo 4º, ele prevê que esse atestado médico, ele deverá ser emitido, número 1, ou por um médico da empresa. Geralmente as empresas, elas têm um serviço médico e tem alguns médicos ali. Então o funcionário, ele terá que comparecer a esse médico da empresa. Uma outra opção que essa norma nos oferece é a seguinte: o médico do convênio. Quando a empresa oferece um convênio, um plano de saúde, é perfeitamente possível você se dirigir ao seu médico do convênio, quando esse é oferecido pela empresa. Então há uma sequência legal ali. Essa ordem legal, essa sequência legal, ela inclusive encontra a previsão na súmula 15 do TST, que ali ela fala que a apresentação de atestado médico, ela deve preferencialmente seguir uma ordem legal. Quando ela diz preferencialmente, ela não é taxativa. Existem algumas possibilidades e alguns entendimentos que realmente possam até ocorrer a aceitação desse atestado fora da preferência legal. O magistrado ele vai avaliar cada caso, mas eu aconselho, meus amigos, que nós sigamos essa ordem preferencial, essa ordem legal. Por quê? Porque o grande problema que nós encontramos na Justiça do Trabalho, quando nós estamos falando de atestados médicos, esses atestados médicos às vezes são motivo de justa causa, são motivo de não abonar faltas, ou até geram problemas em relação ao próprio afastamento pelo INSS. É que várias vezes esses atestados eles são emitidos por médicos que, além de não fazerem parte do convênio ou da empresa, esses médicos muitas vezes eles não constam nem do hospital que está emitindo aquele atestado médico. É muito comum que as empresas elas confirmem com o hospital, seja um hospital público ou privado, a existência daquele médico para que se confirme a veracidade daquele atestado médico. Pois, infelizmente, meus amigos, no dia a dia, muitos funcionários trazem atestados e quando a empresa vai verificar a veracidade daquele atestado, aquele médico nunca trabalhou naquele hospital. Ou às vezes o CRM é de outro médico. Ocorrem muitas fraudes relativas a isso. Então isso gera muita preocupação pelas empresas. Então é interessante que nós sigamos a ordem preferencial prevista pela lei, até porque há uma ordem preferencial ali no artigo 60 da Lei 8.213 e esse geralmente tem sido o entendimento do TST. Após a verificação por esse médico credenciado da necessidade de afastamento do funcionário por mais de 15 dias, será emitido pela empresa o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Por que será emitido o CAT? Primeiro que há essa previsão legal da emissão do CAT. Segundo que, como eu falei anteriormente para vocês, a empresa legalmente ela apenas é obrigada a pagar os 15 primeiros dias. Após esse período, a partir do 16º dia, quem será o responsável por esse pagamento do salário desse colaborador será o INSS.
Então, certamente a empresa, para que ela evite essa obrigatoriedade, ela já vai emitir o CAT para encaminhar o funcionário para fazer o seu requerimento de auxílio-doença, já se eximindo dessa responsabilidade de pagamento do salário do funcionário. Até porque o INSS ele só vai realizar o pagamento a partir do requerimento do funcionário do INSS. Então, essa emissão de CAT é muito importante tanto para a empresa parar de pagar esse salário, como principalmente para o colaborador, para o beneficiário, porque a partir do 16º dia ele só terá direito ao recebimento pelo INSS. A emissão desse CAT, como eu falei, é dever da empresa, sob pena de multa. Ela tem um prazo de 24 horas para que ela proceda à emissão desse CAT sob pena de multa. Mas caso a empresa ela não forneça o CAT, ela não emita o CAT, que isso infelizmente é muito comum nas empresas, o CAT ele pode também ser emitido pelo próprio trabalhador. Pode ser emitido também pelo sindicato de classe, às vezes por um representante do trabalhador, porque no caso, vamos ter aqui como um exemplo uma hipótese de que a empresa ela não emitiu o CAT e o funcionário ele também pode emitir o CAT. Se ele não puder comparecer ao INSS, ele terá a necessidade de um representante legal. Então esse representante legal ele também poderá fornecer o CAT, e até um médico perito do INSS pode fornecer o CAT. A presença do CAT, do atestado médico, todos esses são requisitos básicos para que o reclamante ele comece a perceber o seu auxílio-doença. Sem esses documentos, ele não vai conseguir fazer o requerimento para a percepção do auxílio-doença. Ele só cessará a percepção do auxílio-doença quando for verificada, provavelmente através de perícia médica, a inexistência dessa doença ocupacional ou a inexistência ainda desse acidente, da doença, dessa situação que ele se encontrava. A partir desse momento que se verificar que não há mais aquela doença ali no reclamante, provavelmente o INSS vai informar que ele já está apto a retornar às suas atividades profissionais e vai encerrar ali o auxílio-doença. Pois, como eu disse no início do vídeo, ele vai retornar para a empresa e a empresa vai verificar a existência ou não de aptidão para ele retornar ao trabalho. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Esse tema é um tema muito comum e muito interessante para nós conversarmos. Eu espero que vocês tenham se interessado, que as explicações tenham sido claras. Caso vocês queiram conversar sobre outros temas, podem entrar em contato, podem colocar aqui nos comentários. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.